Bom, então como a gente estava falando, né, no vídeo introdutório, os domínios morfoclimáticos brasileiros são áreas, né, que têm características físicas semelhantes, que apresentam similaridades entre os aspectos climáticos, de vegetação, de relevo, tá? Então, essa divisão feita pelo Aziz Absaber, ela nos traz algumas estruturas, né, os 6 grandes domínios, além das chamadas faixas de transição. Então, nós temos 6 domínios morfoclimáticos no Brasil e as áreas de transição. Esse mapa, né, que está aí sendo apresentado para vocês, dá destaque para o que nós chamamos de domínios morfoclimáticos. Né? Lembre sempre que a expressão morfoclimático, né, a palavra morfologia é de mudança, de transformação. Né? Como que o clima, por exemplo, e o relevo podem transformar, influenciar toda uma estrutura física natural existente no país. Então vejam aí, em marrom é o domínio amazônico, também conhecido como domínio das terras baixas ou florestas equatoriais. Essa faixa em verde são os cerrados, né, o domínio dos cerrados, também chamados de chapadões tropicais interiores, com cerrados e matas galerias, essa é uma expressão muito do Absaber. Mares de morro, né, esse domínio que aparece em um tom lilás, bem próximo ao litoral brasileiro, a costa litorânea brasileira, né, também chamado aí de áreas mamelonares, a gente vai entender por que chamam-se mamelonares, tropical atlânticas florestadas, tá? Então são outros nomes que essas áreas recebem. Em rosa, né, um tom salmão ali, um pouco salmão rosa, as caatingas, o domínio das caatingas, também chamadas de depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas. Em vermelho escuro aparece o domínio das araucárias, também chamados de planaltos subtropicais, porque estão abaixo do Trópico de Capricórnio, né, na zona subtropical, também chamado aí com planaltos subtropicais com araucárias. Em um amarelo um pouco mais escuro, no extremo sul do Brasil, aparece lá o domínio das pradarias, né, também chamados de coxilhas subtropicais com pradarias mistas. E essa área toda em amarelo, é um amarelo mais clarinho, que são as chamadas faixas ou áreas de transição. Áreas de transição de quê, professor? De um domínio para o outro. Então, muitas vezes nós encontramos, né, entre o cerrado e a floresta amazônica, nós vamos ter uma área diferente, com vegetação, um clima, um tipo de solo, uma forma de relevo característica, que não é nem da região amazônica e também não é do cerrado. Ela é uma área de transição, uma zona mista. Por exemplo, no Nordeste, entre a Caatinga e, por exemplo, na transição para a região amazônica, o domínio amazônico, nós vamos ter as matas dos cocais, né, que é uma faixa de transição muito conhecida. Então, são áreas que apresentam características dos dois domínios, mas que não têm, né, uma exclusividade ou um predomínio das características do domínio subsequente. Então, você pega ali um tipo de vegetação que tem um lugar e não tem no outro, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente observar nesse mapa, para ficar mais fácil de entender, a gente vai ver isso na aula também, vejam aqui onde está Rondônia. Temos aqui o estado de Rondônia, vejam que nós temos uma grande faixa de cerrado, né? Adentrando aqui o sul do estado, onde nós estamos, Vilhena, Colorado, né? Cerejeiras, Cabixi, Chupinguai, enfim, pega vários outros municípios do estado que apresentam uma grande área de cerrado. O solo é típico de cerrado, a vegetação é típica de cerrado, porém, nós temos aqui uma grande área de transição, né? É muito comum você ver aqui na nossa região, no Cone Sul do estado, áreas com floresta de grande porte, né? Com áreas realmente de predominância de espécies equatoriais, extrato florestal amazônico, e também encontrarmos árvores de cerrado, árvores baixas, galhos retorcidos, cascas grossas, árvores de produção de seiva, né, que estão nessa transição. Vemos grandes áreas de areial, né, aqui em Vilhena tem muito, Colorado também, e isso realmente mostra que nós estamos numa faixa de transição. Qual o fone, que acho que a bateria do meu outro fone descarregou. Então a gente vê, né, como eu estava falando, essa transição de área de cerrado para a área de floresta amazônica.
Eu sempre falo para as pessoas que, quando conversamos sobre esse tema, que em Rondônia, os municípios amazônicos, né, que literalmente apresentam características florestais do domínio amazônico, estão no extremo norte do estado. Eu sempre costumo brincar que a Amazônia mesmo aqui é só Porto Velho, Guajará-Mirim, né, os municípios que estão mais no extremo norte do estado, porque eles sim estão totalmente dentro do domínio amazônico. Né? Vindo do centro-sul, nós temos muito mais faixas de transição e áreas de cerrado. Tá? Então, embora nós estejamos aqui em Vilhena, Colorado, né, tô falando aqui do Cone Sul, né, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, temos também a parte aqui do Mato Grosso, né, o norte do Mato Grosso, o noroeste principalmente, nós estamos dentro de áreas de cerrado, né? Embora estejamos dentro, né, da região amazônica, da região norte da Amazônia Legal, mas morfoclimaticamente nossas características aqui são características de cerrado, beleza?